Salve, salve clubistas de todo o Brasil! Esse aqui é o Fala Clubista, o podcast onde a emoção fala mais alto que a razão, onde o coração é quem manda. Aqui a gente não vai discutir qual time é melhor, a gente vai enfatizar o porquê o nosso time é o melhor. Esse aqui é o primeiro episódio do Fala Clubista, então eu vou explicar uma situação para vocês. Nós somos o nosso clube. O clube que torcemos molda de forma significativa quem nós somos. Então, eu vou apresentar os meus convidados falando um pouquinho sobre o clube em que vamos conversar. E para a gente começar o nosso primeiro episódio, eu vou falar dele. Hoje, quem senta na mesa é um sujeito nascido em 1903, lá em Porto Alegre. Filho da elite, mas que aprendeu a sobreviver no caos. Criado no barro, forjado na raça, com fama de briguento e coração cascudo. Hoje o papo é com ele, um clube que não cai fácil, que sofre, sangra, mas sempre volta. Um clube que virou adjetivo, imortal. Ele atende pelo nome de Grêmio Futebol Porto Alegrense, mas pode chamar só de Grêmio. E para falar sobre Grêmio, eu tenho aqui um grande amigo meu, Chico Gerlach. E aí, Chico, beleza? Pá, beleza, Leon? Tudo bem? Meu nome é Chico Gerlach, Francisco, né? Sou nascido em Curitiba, mas eu torço por Grêmio desde que eu me conheço por gente, por causa do meu pai, que ele é gaúcho, toda a minha família, parte de pai é gaúcha. E desde criancinha eu tinha essa paixão aí pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense, como você disse, e nunca deixei de acompanhar desde criancinha até hoje em dia. Isso aí. Muito massa, Chico. Se apresenta um pouquinho aí pra galera, fala o que você faz, qual a sua função, além de gremista fanático. Então, eu sou formado em História pela PUC Paraná. Comecei o mestrado agora pela UFPR. E o meu tema de estudo é especificamente identidade nacional a partir de Copas do Mundo. Olha aí. Então, o meu amor pelo futebol é tão grande que ele até perpassou ali para minha carreira acadêmica, né? Muito, Então, muito estou legal, muito cara. animado. Você começou ali a falar um pouquinho já do nosso primeiro tema aqui, né? Que é como que nasce o Chico gremista, né? Que você falou que Uhum, vem do seu pai. E tem muito essa questão, né? Como a gente é amigo, a gente já conversou várias vezes sobre futebol, inclusive. uhum. Você não mora em Porto Alegre, né? Então me Não. explica como que nasce esse rolê todo com o Grêmio e também como que é amar tanto uma coisa que tá tão longe que nem o Grêmio. Uhum. Então, o meu pai, ele nasceu numa cidade ali perto da divisa da Argentina, no Rio Grande do Sul, que se chama Cerro Largo, e os meus avós, eles eram mercantes, então eles estavam sempre mudando de cidade, eles estavam onde tinha algum lugar para abrir uma lojinha, alguma coisa assim, eles iam. Então, quando meu pai tinha 6 meses de idade, eles saíram do Rio Grande do Sul e foram para lá, para Toledo, Paraná, e depois eles ficaram alternando ali, vivendo entre Toledo, Cascavel, Marechal Cândido Rondon. E as pessoas que são dessa região sabem que até hoje em dia lá é basicamente uma filial do Rio Grande do Sul, né? O Oeste Paranaense tem muito gaúcho, tem muito filho de gaúcho, enfim. Então, desde criança até o meu pai, ele torcia pro Grêmio, muito pela influência do pai dele. Só que também porque lá não existia, por exemplo, o Atlético Paranaense ou o Coritiba para bater de frente com as paixões que eram o Grêmio ou até o próprio Internacional, né? E daí, quando meu pai ele tinha ali 17 anos de idade, ele veio para Curitiba para fazer faculdade de jornalismo. Conhece minha mãe, enfim, ele sempre foi gostando de futebol, foi continuando, continuando. Teve meu irmão, teve eu. E então foi assim que eu comecei a torcer pro Grêmio, né? Meu pai sempre foi muito fanático, sempre gostou muito. Toda vez que o Grêmio vinha jogar aqui em Curitiba, ele ia no estádio ver. E eu meio que continuei assim também. Então, isso que eu já ia também engatar, cara. Você acha que o fato de você estar longe e você não conseguir, por exemplo, ir nos jogos, isso te afeta como torcedor? Você acha que a forma como você torce e vive o clube é diferente de quem tá em Porto Alegre, por exemplo? Cara, eu acho que de certa maneira sim, porque as pessoas que vivem em Porto Alegre, né, as pessoas que vão para a Arena do Grêmio de maneira mais
corriqueira, vão em todos os jogos, enfim. Eles têm muito mais ali uma questão de vida de arquibancada, de relações sociais que você pode ter enquanto você está acompanhando o Grêmio, enfim. Enquanto eu fico muito mais ali na parte acompanho o jogo pela TV, fico ouvindo as rádios ali do Rio Grande do Sul para ficar ouvindo as informações que vêm, enfim. Mas eu acho que isso não me torna necessariamente menos gremista, porque realmente a única coisa que me impede de ir no estádio é necessariamente essa distância. Não é nenhuma falta de amor pelo clube ou alguma coisa assim. E você já foi lá no ou na Arena ou no Olímpico alguma vez ou você só torceu pro Grêmio em times de adversários, assim, quando o Grêmio vai mandar algum jogo? Eu fui uma vez pra lá no Carnaval de 2017, se eu não me engano. Conta a experiência É, pra nós, como é que foi a primeira vez que você entrou no... Você foi no Olímpico ou foi no estádio na Foi na Arena? Arena do Grêmio já. Como é que Já era foi a Arena do essa Grêmio. essa Quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que 12 para 13 anos ali. Foi logo antes de eu fazer Pô, 13 anos de idade. é uma idade importante, cara, pro futebol assim. Aham, Como é que foi? sim. Conta pra gente. A gente vai falar muito do ano de 2017 aqui também. Foi muito legal, a gente não chegou a ver nenhum jogo em específico, porque, enfim, era fevereiro, era pré-temporada ainda ali, tinha os jogos do Gauchão, mas não estava tendo nenhum aquela semana que a gente foi para Porto Alegre. Mas foi muito legal visitar como é a Arena do Grêmio, é um negócio meio chocante, assim, porque o maior estádio que tem aqui em Curitiba é a Arena da Baixada, que cabe 40 mil pessoas, assim, e a Arena do Grêmio cabe 60 mil. Então é um tamanho de estádio assim que você não está acostumado a ver aqui em Curitiba, né? A gente fez todo aquele tour da Arena do Grêmio, passou pelos camarotes, pela sala do presidente, enfim. Ah, então E tua vivência dentro da arena foi só um passeio, tipo assim, não foi pra foi. assistir um jogo. Não foi necessariamente para assistir um jogo. Ah, entendi. Eu só Então fui nisso ver você nunca um. foi. Não, eu só fui ver um jogo do Grêmio mesmo, em loco, com o Grêmio como mandante, né? 2023, que foi. Não, 2024, que foi quando teve aquelas enchentes do Rio Grande do Sul, enfim, eles vieram aqui pro Couto Pereira. Que era pra eu ter ido com você, mas eu não Né? consegui por Você tava conta. muito ocupado. Eu tava fazendo um bicozinho pra ganhar um dinheiro, mas a gente ia junto, né? Exatamente. Mas uma coisa que me marcou dessa visita para a Arena do Grêmio é que quando você tá lá, eles passam um vídeo do cantor do Engenheiros do Havaí, o Humberto Gessinger, que é um grande gremista. E eu sempre falo assim, de maneira mais de brincadeira, assim, que eu só vi meu pai chorar 3 vezes na vida dele, né? Que foi quando meu avô morreu, quando a minha avó morreu e quando ele tava vendo esse vídeo do Humberto Gessinger falando sobre como é bom ser gremista, né? Caramba, Então que esse loucura. impacto sempre ficou pra mim, assim, sabe? Que loucura, cara. Bom, falando um pouquinho do estádio, né? É, se eu não me engano, aí eu precisaria ter dado uma estudada até melhor, mas pessoal, aqui é assim, tá? Eu quero entender da pessoa mesmo. Eu não torço pro Grêmio, então eu quero escutar de um gremista como que é essa Uhum, relação. Mas você ou era muito pequeno ou uhum. ainda não era nascido quando o Olímpico tava de pé. No Olímpico ele deixa de ser usado em 2012. Só Você que eu tinha tinha 9 anos de idade, então nove anos. eu Então, não me assim, você era lembro muito muito do pequeno, Olímpico, talvez não. você não tenha muita memória ou você tem memória do Olímpico. Eu só me lembro, assim, de ouvir falar sobre como a Avalanche era um negócio muito foda. Tipo, eu lembro da visão de ver a Avalanche acontecendo durante os jogos da TV, só que eu não vou me lembrar, tipo, de jogos marcantes daquela época, alguma coisa assim, porque justamente eu era muito novo, né? Não tinha ainda esse tato com o Olímpico. Cara, muito louco você falar da Avalanche, porque é um tópico que eu marquei aqui. E Uhum. bom, a gente tem um pouquinho de diferença de idade, né? Uhum. Então, eu já vi a Avalanche, eu via a Avalanche, e eu achava aquele Sim, negócio inacreditável. Eu achava, sim, é muito era foda, lindo né, de cara? ver aquilo. Era uma Aham. coisa que você pensava, mano, alguém vai morrer aí. Sim. E não morria. Quer Eu dizer, não pelo lembro menos, de ouvir notícias falando que alguém morreu na avalanche, alguma coisa assim. provavelmente alguém, porque era uma loucura, assim. Talvez Uhum. o pessoal não tenha um pouquinho de noção, assim. Você acha que você não tá presente nas torcidas lá, né? Mas eu tenho um Uhum. debate muito grande com as pessoas, tal, sobre a questão de mudança de estádio para arena. E Uhum. o que eu via do Olímpico era um negócio assim, eu acho, muitas vezes eu acho que
o estádio dava mais medo. Você Uhum. ir jogar contra o Grêmio no Olímpico, eu Uhum. tenho certeza que dava mais medo do que ir jogar com o Grêmio hoje na arena, independente da qualidade do time, tá? Sim, não, Se o com time do certeza. Grêmio era melhor ou pior que o de hoje, isso era irrelevante. Aham. Eu tenho essa impressão. O que você sente disso? Cara, eu acho que isso daí faz muito sentido porque todo esse processo de arenização aí do futebol meio que serve para você afastar as pessoas mais populares, né? Vai dizer, as pessoas com menos renda dos próprios estádios de futebol, né? Então, quando você pega lá o Olímpico, já pesquisei muito sobre isso, né? Tinha ingressos a R$ 5, a R$ 10, sabe? Isso daí é uma coisa que você não vê em nenhuma arena de futebol hoje em dia. Você vê um ingresso por 5 10 reais. Claro. O O Internacional tá tentando máximo que vai agora, mas porque eles estão acontecer, o máximo que num você, probleminha, né? Só o que, máximo que enfim. pode acontecer de você arrumar um ingresso nesse valor numa arena é se for um jogo de futebol feminino. Aí você Exatamente. consegue. Sim, ou faz igual o Inter agora que a torcida não tá indo de jeito nenhum porque o time tá uma merda, daí eles colocam lá ingresso a R$ 6, mesmo assim a galera não vai, né? Enfim. Mas Primeira cutucadinha no Internacional. Mas daí você vê assim, cara, porque quando eles inauguram a Arena do Grêmio, tinha a área ali que ficava para geral do Grêmio e era uma área de concreto, sem pisar nem nada, e os primeiros jogos tinham a Avalanche. Só que, enfim, esse processo de arenização não era mais o Grêmio que cuidava do estádio, era lá não vou me lembrar o termo agora, mas era o grupo OAS, né, que cuidava da arena. Eles achavam isso um perigo de segurança, então eles colocaram barras de ferros intercaladas para que a avalanche não acontecesse. Isso daí é um tema, um tópico de muito debate até hoje em dia, porque a galera gosta, né? A galera sentia que isso era meio que um ritual, assim, da partida do futebol. E agora que a arena do Grêmio é do Grêmio de novo, eu espero que eles voltem a debater isso lá internamente, né? Cara, e é muito louco você falar isso, porque, assim, obviamente, era um perigo a mais. Isso é Uhum, óbvio, né? Pra quem sim. já viu, quem não viu ainda como que era a Avalanche do Grêmio, ou porque não acompanhava, ou porque é muito novo, vai no YouTube, deve ter. E assim, era uma coisa perigosa, mas era lindo de ver. O que que Sim, e acontecia? era muito maior do que seria na arena, por exemplo, porque a avalanche acontecia no círculo inteiro ali do primeiro andar do Olímpico, né? Era um Sim. negócio inacreditável. Então, pra quem talvez a gente tá falando, talvez a pessoa não pegou, a Avalanche era basicamente mais ou menos o que o nome já fala. Quando saía gol no Olímpico, do Grêmio, obviamente, a Aham. torcida do Grêmio fazia uma avalanche. Então quem tava em cima meio que vinha para baixo. Era um movimento que todo mundo que tava em cima fazia assim, ó. Não Vinha tinha vindo para banco nem baixo. nada, era tudo concreto, a galera só começava a É, descer as escadinhas ali era pra lindo de ver. torcida. Era uma Sim, era coisa linda muito de ver, foda mas mesmo. Puta que realmente ele pariu. era muito perigoso, né? E a Sim. torcida do Grêmio, além da Avalanche, não só a Avalanche, ela mudou a forma de torcer no Brasil. Eu sempre Uhum. falo isso para as pessoas assim que me perguntam, se me perguntarem qual foi o time que mudou a forma de torcer no Brasil, foi o Grêmio. A torcida do Grêmio era uma coisa muito diferente. Quando você via os jogos do Grêmio, você via que a torcida era diferente porque tinha muita influência também das torcidas argentinas. Exatamente. Então, era uma Exatamente. coisa muito, assim, era muito diferente de tudo que você via na TV normal. Não sei se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, Chico. Não, era exatamente isso que eu ia falar, que isso entra também num negócio do Grêmio dele ser, que eu particularmente acho que ele é uma, ele tá muito mais conectado em sentido de torcida organizada, alguma coisa assim, aos clubes do Uruguai e da Argentina, do que necessariamente com os times ali de São Paulo, do Rio de Janeiro. Tanto que tem o termo lá que é o Barra Brava, né? Que é essas bandas argentinas que vão lá, tocam com trompete, com tambor, enfim. E isso daí começa com o Grêmio ali no finalzinho dos anos 90, se não me engano, comecinho dos anos 2000. E, enfim, vai se alastrando, você vai vendo cada vez mais torcidas adotando essas coisas, né? Tanto você vê a maior parte das canções da torcida do Grêmio são adaptações de músicas ali do Boca Juniors, do River Plate, enfim. Eu acho isso muito foda também, porque dá uma animação maior ali pra torcida.
Tem alguma música que você conhece barra gosta mais? Cara, eu gosto muito da música do Borracho, que é Borracho, pelo Grêmio eu decidi viver, faça tudo o que quiser, hoje temos que vencer. Enfim, daí vai indo assim, eu gosto muito dessa. Eu gosto da do Pingos do Amor também, né? Que daí é a adaptação daquela música, acho que é dos anos 80, que é quando o Grêmio ganha alguma partida importante ali, quartas de final da Libertadores, semifinal, até mesmo campeonato. Eles começam a cantar essa música que é o Vamos ser outra vez nós dois, vai chover pingos de amor, lá lá ya lá ya lá ya lá ya lá ya, Grêmio, Grêmio. E daí eu acho isso muito foda. Quando eu realmente consegui ir ver lá com a geral do Grêmio no Couto Pereira, eu fiquei muito impactado por isso. Eu acho muito foda. Ah, a gente acabou falando ali que você foi na arena, né, visitar tal, e que você não teve ainda uma experiência no estádio do Grêmio, né? Mas conta Uhum. pra gente um pouquinho como é que foi essa primeira experiência de ir num estádio ver o Grêmio, assim. Cara, isso daí eu até pensei um pouco mais antes de fazer essa entrevista, que foi. Eu fui em todos os jogos que o Grêmio jogou aqui no Couto Pereira em 2024, né? O Grêmio eu acho que ganha só uma ou duas partidas jogando seis, assim. Foi meio difícil no sentido esportivo, mas foi muito foda. E o primeiro jogo que eu vou ver é o primeiro jogo que teve, que era o Grêmio contra o The Strongest da Bolívia, que foi 4-0 pro Grêmio. E foi o único jogo que eu vi ali no meio da geral, né? Porque, enfim, os outros jogos eu fui com meu pai, e daí ele não tinha muito pique pra ir no meio da torcida organizada. Só que, cara, é insanidade, assim, é uma loucura. Parecia naquele momento ali que eu tava, claro, pra ver o Grêmio jogar, só que eu também tava lá pra ver a torcida, tipo, apoiar, sabe? É um negócio que você fica extasiado depois que você sai assim do jogo. Não tem como descrever, é uma sensação assim de euforia que você sente no meio da geral do Grêmio, tá ligado? Eu acho muito foda, meu. Eu acho que é um pouquinho também o sentimento de fato pertencer a algo, né? Eu Uhum. acho muito louco essa parada de ir em estádio, porque você não conhece a pessoa que está do seu lado, mas se sair o gol, você vai abraçar ela, Sim, independente do seu cunho político, independente sim. da sua questão financeira, independente de cor, de qualquer coisa, cara, independente de gênero, nada, você não liga. A hora que o seu time Aham. marca um gol e você olha para a pessoa do lado, é instantâneo. Você quer Aham. abraçar essa pessoa. Sim. Não, isso daí é muito foda. E ali tava muita gente mesmo ali. Eu lembro que tava uma questão que, enfim, as arquibancadas daquele setor que eu tava do Couto Pereira era tudo de concreto também. E tinha tanta gente apinhalada lá no meio que tinha, tipo, três pessoas por andarzinho, assim, sabe? Era muita gente grudada, todo mundo cantando, todo mundo apoiando, todo mundo gritando, todo mundo rindo. Foi um jogo muito bom, né? O Grêmio ganhou de 4-0. Então acho que eu não poderia ter pedido, assim, uma experiência melhor como primeiro jogo que eu vejo no meio da geral do Grêmio. Eu achei realmente um jogo muito do caralho, assim. É isso aí, mano, muito massa, né? Mas, Chico, também assim, nem tudo são flores, não é mesmo? Por É, mais que a gente tenha no Grêmio um cara chamado Roger Flores que jogou bola, jogo muito bom. nem tudo são flores. E eu, por mais que esse momento aqui pode até não ser de muita de flores, mas é um momento muito incrível assim, que eu queria falar um Uhum, pouquinho da Batalha dos Aflitos. uhum. Eu assisti o documentário uma vez que você me indicou Sim, é sobre a muito Batalha dos foda Aflitos. esse E eu documentário. imagino que você, como gremista, mesmo não estando sendo muito pequeno naquela época, Sim, você nasceu em que ano mesmo, Chico? eu nasci em 2003. Eu Pô, tinha 2 anos 2003. de A idade. Batalha dos Aflitos é em 5. Eu tinha 2 anos de idade. Você tinha 2 anos, mas eu tenho certeza que alguém já te contou essa história. Teu pai deve ter te contado essa história. Você Sim, assistiu o documentário, você não viveu, porém, eu tenho certeza que isso tá dentro de você. sim. Explica pra galera o que foi a Batalha dos Aflitos. Cara, eu tenho um texto todo que eu escrevi sobre a Batalha dos Aflitos e a minha experiência na Batalha dos Aflitos. Depois eu posso te mandar o link, até tá publicado. Eu posso te mandar depois.
Mas, basicamente, eu conheço a Batalha dos Aflitos através da história que o meu pai conta, né? Então, ali era 25, se eu não me engano, de novembro de 2005. A gente estava morando numa outra casa na época e o meu pai estava acompanhando o jogo. Ele estava lá, já era finalzinho de tarde, tanto que ali você vai ver o jogo, ele começa no claro e termina no escuro, né? E a minha mãe, ela estava fora de casa porque ela estava trabalhando. Ela estava fazendo alguma coisa, enfim. E o combinado do meu pai e da minha mãe era que é, o jogo ia acabar e meu pai ia buscar a minha mãe. E naquela época o celular não era WhatsApp, alguma coisa assim, era no máximo um torpedo que você tinha que mandar para pessoa ou ligar para pessoa, né? E daí, enfim, tá rolando o jogo lá, tá rolando toda aquela loucura. Um jogador começa a ser expulso, daí tem um pênalti pro Antes, Chico, Náutico. contextualiza o que era o jogo. Ah, É, exatamente. fala, pessoal, o Grêmio tava na Série B, explica tudo bonitinho, porque o pessoal tem gente que talvez não conheça Sim. muito. Então, dá aquele panorama, você como um ótimo professor, dê Uhum. aquela contextualizada pra galera e depois entra na emoção do seu pai, no caso, né, que ele te conta. Perfeito. Então, era um jogo que era muito importante porque naquela Série B só subiam dois times, né? Porque a Série A de 2006 ia ser a primeira a ser jogada com 20 times e tinha 22 na Série A de 2005. Então ia cair quatro times e ia subir dois. E a maneira como eles iam definir os dois que iam subir na Série B era eles faziam um turno único, todos os times jogando contra todos. Daí os oito primeiros iam para dois quadrangulares. E os dois primeiros desses quadrangulares iam para um quadrangular final. E daí os dois primeiros desse quadrangular final subiam para a Série A. Então, os times que estavam ali nesse quadrangular final eram o Náutico, a Portuguesa, o Santa Cruz e o Grêmio. E o último jogo ele chegou de uma maneira que qualquer time dentro do quadrangular podia ser campeão e qualquer time poderia ser quarto lugar. Então estava tudo muito embolado ali e o Grêmio foi jogar contra o Náutico lá no Estádio dos Aflitos, lá em Pernambuco. E o outro jogo foi Santa Cruz e Portuguesa, também no estádio do Arruda, também em Recife, Pernambuco. Hoje em dia nunca poderia ter algo parecido por questões de segurança, né? Você imagina dois jogos assim na mesma cidade, na mesma hora, uma loucura. E o Grêmio, ele começa a jogar o jogo, vai indo, tranquilo, não sei o quê, até que em determinado momento, um dos jogadores do Grêmio, se não me engano, bate a bola na mão dele e ele é expulso. E daí já tá com um a menos, daí o Grêmio fica com. Marca um pênalti pro Náutico, e o cara do Náutico ele chuta para fora e começa a ter o jogo de novo, enfim, tá aquela loucura, aquele nervosismo. E em determinado momento, outro jogador do Grêmio é expulso. E aí começa uma porradaria generalizada, tem que entrar polícia dentro de campo, o jogo paralisa por tipo meia hora, 25 minutos, meia hora, até tudo se normalizar. E essa expulsão foi por causa de um pênalti que tinham marcado pro Náutico. E o cara do Náutico chuta, o goleiro, o Galato, defende. E, tipo, no lance seguinte, assim, o menino Undershow, que na época tinha 17 anos de idade, depois foi pro Manchester United, depois foi pro Internacional, enfim. Ele pega a bola, sai correndo, e em questão de, tipo, nem um minuto, assim, 40 segundos, 50 segundos, vai da defesa do Galato pro gol do Grêmio. E o Grêmio, ele é campeão dessa Série B de 2005 e ele sobe pra Série A. E ele só vai cair de novo em 2021 ali depois. E é muito louco porque, se eu não me engano, quando é marcado o pênalti, o segundo, né, no caso, Uhum. pro Náutico, é, o placar do jogo, do outro jogo, tava ferrando o Grêmio também. Tava ferrando o Grêmio, tava Se o dando. Grêmio tomasse o gol do Náutico, O eu Grêmio acho que ele ficava na ficava em Série B. quarto, não é? Ele ficava na Série B. Então, Não ele ia lembro se ficar ele na fica em Série terceiro B. e quarto, mas ele En- ficava na Série B. E Então o o Grêmio, ele cenário era todo tava. caótico. Ele tava tão fodido financeiramente que tinha chance grande de, tipo, se ele ficasse na Série B aquele ano, ele não ter, tipo, fumaça pra se recuperar financeiramente. Porque, enfim, eles caem porque dá uma merda lá com patrocínio de uma empresa suíça em 2002, daí 2003 eles ficam fodidos, só que eles escapam, 2004 eles caem em último, enfim.
E tanto é verdade isso que o Grêmio ia se ferrar se o Náutico fizesse o gol, que o Santa Cruz estava ganhando, já tinha acabado o jogo lá no Arruda, né? E Outra coisa o. impensável de acontecer hoje em dia também, que os jogos provavelmente iam ser no mesmo horário ali. Eu acho que foi no mesmo Sim, horário, né? foi no mesmo horário, Foi no mesmo tava horário. É que rolando ao como teve mesmo essa tempo. confusão toda, o jogo acabou estendendo, Sim, né? exatamente. E o troféu da Série B de 2005 já estava no estádio do Arruda e os jogadores do Santa Cruz já estavam levantando, levando para a torcida, enfim, porque ninguém imaginava que o Grêmio ia conseguir ganhar o jogo com 4 jogadores a menos e com um pênalti marcado para outro time. E daí tá rolando toda essa confusão lá no Estádio dos Aflitos e aqui em Curitiba tá o meu pai assistindo o jogo, tenso pra cacete, e a minha mãe esperando ele ir buscar ela do trabalho. Só que ela teve que esperar por 15, 20, meia hora, sem saber o que estava acontecendo, porque, enfim, a comunicação era muito mais lenta naquela época. E minha mãe sempre fala que teve um determinado momento que ela só resolveu começar a ir a pé para casa, porque ela ficou cansada de esperar o meu pai. E daí aconteceu tudo aquele negócio lá, acabou o jogo, meu pai, assim que acabou o jogo, saiu correndo, pegou o carro e encontrou minha mãe no meio do caminho, assim, daí eles voltaram para casa. E então essa é a história que eu sempre ouço quando eu vou ouvir da Batalha dos Aflitos, assim, da perspectiva do meu pai. E você vê que às vezes, assim, as coisas são muito poéticas, né? Porque o jogo é realmente um aflito. Sim, E ele acontece num estádio chamado Aflito. a Batalha dos Aflitos, É, cara. então é uma coisa assim muito louca, né? E depois desse jogo é que nasce o mito do imortal, né? Cara, eu não vou me lembrar acho que esse daí é um termo que já é mais antigo do Imortal. Eu sei que no próprio hino do Grêmio, que foi escrito lá pelo Lupicínio Rodrigues em 50 e pouco, 60 e pouco, ele chama o Lara, que era um goleiro lá dos anos 20 do Grêmio, Lara de craque mortal. Então eu nunca fui atrás exatamente dessa questão da onde surge realmente o Imortal, só que eu sei que é algo que perpassa assim a história do clube, porque a história do Eurico Lara era esse goleiro ali nos anos 20 que tava, eu não lembro se era num Grenal, enfim, era alguma partida definindo o gauchão. E a pira é que ele defende o pênalti que faz o Grêmio ser campeão. E alguns dizem que o impacto da bola deu alguma treta dentro do corpo dele, alguns dizem que ele estava muito doente, enfim. Só que a questão é que logo depois que ele defende essa bola e ganha o campeonato pro Grêmio, ele morre no hospital. Daí alguns dizem que é porque a bola foi tão forte que fez hemorragia interna, que é mais lúdico, né? E tem outros que falam que ele estava com hepatite, alguma coisa assim, enquanto ele estava jogando. Mas do mesmo jeito, tem essa grande história aí do Lara, o craque mortal. Caraca, velho, tá. Uma coisa que essa aí eu realmente não fazia a menor ideia, assim. Mas com Uhum. certeza esse jogo acabou fazendo com que essa mística do Grêmio ficasse ainda Sim. maior, né? Porque realmente, assim, eu não. Eu era, obviamente, mais velho que você nessa época, mas Uhum. ainda assim, sem entender muito de futebol, sabe? Tipo, eu acompanhei o 2002 do Brasil, ser campeão, tal, não sei o quê, mas eu acho que também eu não Você tinha o ligava. quê? 11 anos de idade também, assim, né? É, eu Mais ou nasci em menos. 94, né? Não sou bom de Uhum. matemática, mas deve ser por aí. Só que eu preferia, eu gostava mais de jogar do que de Uhum. assistir, né? E assim, Uhum. cara, não é igual hoje que você liga a TV no YouTube e tá passando o jogo, e você não era. Pra você ver Uhum. o jogo da Série B do Grêmio, você tinha que ter um Sport TV, sei lá, alguma Sim, coisa, né, que não sim. fazia sentido pra quem não torcia pro Grêmio. É. Então eu assisti só no documentário. Eu sempre ouvi Uhum. falar, mas eu assisti mesmo e fui entender no documentário. E, cara, você assiste, é uma coisa assim que eu acho que se eu fosse torcedor do Grêmio naquela época e tivesse 22 anos, eu tinha morrido. Eu acho que eu acho que eu não estaria aqui hoje. E tem uma história nesse documentário que eu acho muito boa, que é do cara que pegou um voo e ele ficou sem Ele, sinal porque era um ele voo. tava, ele tava na Itália, né? Alguma coisa assim. É, então, e ele, tipo assim, eu acho que ele vê só o começo do jogo, ou ele entra pra embarcar, é o pênalti marcado, é alguma coisa assim. Uhum. E aí, tipo, cara, o cara tá num voo. Tipo, Sim, ele fica tipo, pô, desesperado. ele desce do voo e aí ele sabe que o. Então, assim, eu acho que Uhum. realmente
eu não teria sobrevivido não, cara. Sim, Mas, não. Essa história do Torpedo é outra, que o cara dele tá na Itália e ele não tem acesso ao jogo, porque, enfim, ele tá na Itália, foda-se o jogo da Série B do Brasil na Itália. E daí ele só fica recebendo atualização por torpedo dos amigos dele. Isso daí é muito foda também. isso é dilacerante, né? Porque eu Sim. imagino que o cara que tá aqui, torce pro Grêmio e tá mandando esse torpedo pro cara, na hora que sai o gol do Anderson, ele não tá nem aí pro cara, Ele entendeu? Tipo fica assim, quase incomunicável. Cara, é ele muito tem louco, que, outro ele muito tem louco. que primeiro ficar vivo pra depois conseguir, Sim, é, enfim, né? sim. Chico, vamos pro primeiro Diga. quadro do programa? Vamos lá. Você tá preparado? Tô preparado. Então, beleza. Aqui esse quadro se chama Os Cinco Mais, beleza? Uhum. Beleza. Então, eu quero que você fale pra mim, com toda a sua clareza, e se você quiser explicar, maravilha, se não Uhum. quiser, tá tudo bem também, mas eu quero entender de Chico Gerlach. Hum. Quais são os cinco maiores clubes do Brasil em ordem? Em ordem, caralho. Em ordem e mais, quero também saber os seus critérios para definir isso. Caralho. Tá. Primeiro lugar, pra mim, ó, sem clubismo. Não, se o Grêmio não for o primeiro lugar, a gente vai fechar essa gravação agora. Ele tem que ser o primeiro Sem lugar. clubismo nenhum, sim, o Não, Grêmio. pô, O se Grêmio pra chama mim é Fala o. Clubista, você tem que falar que o Grêmio é o primeiro. Então eu quero saber, na verdade, os quatro. Os quatro tirando o Grêmio. O Grêmio Não, já o é o Grêmio não é o concurso. primeiro? O Grêmio é o primeiro, ó, o Então, concurso. vamos lá. Perfeito. Segundo lugar. Segundo lugar, pra mim, é o São Paulo Futebol Clube. Porque eu acho que numa questão mais desportiva ali, eles são muito bem sucedidos. Eu acho difícil um clube com três mundiais não figurar alto nessa lista. Em terceiro lugar, para mim, eu acho que é o Santos. O Santos, terceiro lugar. Também ali, geração do Pelé, gigantesca. Deu muito jogador ali para a seleção brasileira, historicamente. Eu acho que é um clube muito bem consolidado. Em quarto lugar, acho que eu vou falar o Flamengo, em quarto lugar. Maior torcida do país, enfim, também muito bem desportivamente. E em quinto lugar, cara, eu vou falar o Corinthians em quinto lugar. Porque também a questão da torcida eu acho que pesa muito, eu acho muito foda a torcida do Corinthians. Isso aí. Ah, esse aí então são os cinco: Grêmio, São Grêmio em primeiro Paulo, lugar, São Paulo, Santos, Santos, Flamengo e Flamengo Corinthians. e Corinthians. É muito Isso. louco, né, Chico? Porque eu não vou dar a minha opinião aqui, porque eu sou um cara isento nessa Aham, conversa, mas nós já conversamos sobre isso em outros momentos. aham. É, E aí eu já vou puxar para um outro tópico, cara. Diga. Como que é torcer para um time fora do eixo? Porque dos cinco que você falou, quatro são do eixo, Quatro três do são eixo, São sim. Paulo, Uhum. né? E aí a gente tem o Flamengo, né, do Rio de Janeiro, e aí você torce pro Grêmio, que por mais que tenha comparado a outros times fora do eixo, eu acho que o Grêmio tem é, uma, um acompanhamento maior da Tem, mídia, por exemplo. tem uma discussão aqui entre os torcedores do Atlético Paranaense e do Curitiba de que o Grêmio, o Inter, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro são do eixo. Inclusive, isso daí é algo muito interessante de analisar. Eu não acho, mas, enfim. Ah, eu também não acho. Mas Sim, assim, é muito louco, né? Porque como que funciona? Porque a gente acaba tendo mesmo essa perspectiva no Brasil, muito por conta do fato do Rio de Janeiro e São Paulo serem as maiores capitais do país em sim. questões financeiras, em questões, pô, foi, Rio de Janeiro era É a capital do era país. capital do país, tal, não sei o quê. Sim. Então isso acaba refletindo no futebol. Não tem quem falar que não vai acabar, vai estar mentindo, né? E Não, como sim. que é estar fora disso? Uhum. Cara, eu acho que é uma questão sempre de. É uma visão assim que se tem de que você sempre tem que jogar um pouco mais do que seria necessário os times do eixo jogarem, sabe? É uma questão de tipo, você entra numa competição, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ou então você pega algum desses clubes na Libertadores, você sabe que você precisa jogar não só o suficiente para você ser campeão, mas o suficiente para jogar um pouquinho mais além disso, sabe? Porque você sabe que em determinado momento ali vai ter alguma questão de favorecimento, enfim.
que já foi historicamente dado aí, não vou me adentrar muito nessa. Mas eu acho Eu que também, sei de quem você tá falando, Chico. mas também eu acho que é uma questão. É, é uma questão assim, eu sei que tem muito essa pira da imprensa, de que a imprensa sempre menospreza os times que não são do eixo, enfim, só que eu não tô muito preocupado porque jornalista esportivo, para mim, claro, tem alguns que fazem ali o seu trabalho de maneira bonita, maneira legal, gosto muito de alguns jornalistas esportivos, mas não é do jornalista esportivo que eu vou estar esperando ali uma imparcialidade. Quem acha que tem imparcialidade no jornalismo é maluco para mim. Mas, enfim, é isso aí. É, na vida, né? Quem acha que existe parcialidade na vida, na Sim. minha humilde opinião, tá vivendo em outro planeta. Chico, Uhum. vamos ao segundo quadro do programa. Vamos Esse lá. quadro aqui é o seguinte, ele se chama Apita o Árbitro. Beleza? Beleza. E como que vai funcionar? Eu vou falar nome de alguns jogadores que fazem parte, pessoas que fazem parte da história do Grêmio. Beleza? Uhum. E aí Beleza. você vai falar pra mim se essa pessoa leva um cartão amarelo, porque assim, ela é Aham. boa, mas ficou faltando algo, sabe? Que fica Uhum. aquela coisinha ali que você fala, pô, podia ter Sim. sido mais. Sim. Você vai falar pra mim se é cartão vermelho, ou seja, Tá. cara, risquei da história do clube. Uhum. Você pode falar pra mim também o segue o jogo, ou Tá. seja, ele podia ter feito um pouco mais, mas maneiro, tá bom do jeito que Tá bom. foi, não mexe. Uhum. Uhum. Ou então você fala pra mim, esse aí é gol legal, ou seja, Tá. ídolo. Sim. Beleza? Podemos Aham. começar? Podemos. Vambora. Esse aqui eu acho que é fácil, mas vamos lá. Hum. Renato Gaúcho. Gol legal. O gol mais legal de todos os tempos. Não tem Discorra, pode memória? escorrer. Pode escolher? Ah, o cara ganhou Libertadores como técnico e como jogador, e ele foi o autor dos dois gols que deu o Mundial do Grêmio lá em 83, né, cara? Eu acho que ele é inequivocavelmente gremista. Isso daí não tem nada que tire dele. Eu acho que a estátua que tá ali na frente da arena ser só dele, eu acho que é muito válido. Ele tem ali algumas questões com a imprensa, mas, de novo, a imprensa, nesse sentido, tem mais se fuder mesmo. E eu acho que é isso. Gol legal pra cacete. Maravilha. Luiz Soares. Cara, é... Cara, Luiz Soares, cara. É que assim, ele não ganhou o Campeonato Brasileiro 2023, mas não foi por culpa dele, né? Enfim, foi questão de arbitragem também. Qual que era a opção lá que é antes do gol legal? Segue o jogo. Pra mim é Segue o segue o jogo. jogo, Luiz Soares. Acho que ele fez tudo que ele podia ter feito, só que não, a passagem dele podia ter sido premiada com aquele Campeonato Brasileiro. Foi por uma mão, por um detalhe. E uma passagem muito curta também, eu acho, né? Muito curta. A ideia era ele ficar 2 anos, mas enfim, aí depois em uma questão de problema físico, daí o Messi chamou ele, daí não tem muito o que É, não fazer. jogava em estádio com gramado sintético aqui, foi jogar num campeonato que só tem Aham. gramado sintético, mas beleza. É foda, né? Luan. Luan, gol legal. Cara, o Luan é muito foda. Eu acho que, pelo que ele fez pro Grêmio, tá ótimo. Ele pode ter se fudido depois no Corinthians. Eu acho que a missão histórica do Luan se cumpriu no momento que ele fez aquele gol de cavadinha na final da Libertadores 2017. Eu acho que se existisse algo como um pacto com o diabo, eu acho que alguém assinou de tipo, o Luan faz o gol da final da Libertadores, depois ele nunca mais joga bola. Eu acho que tá ótimo. Gol legal. Boa, boa. Pode ser cartão amarelo também, mas eu acho que ele ter feito aquele gol, eu acompanhei, na verdade, né? Uhum. A campanha toda do Grêmio. Aquele jogo é uma loucura o que Não, ele joga de bola. o que ele jogou, Campeonato, aquela Libertadores, cara. Sim. Não, tanto que ele ganha a É Rio da que a América, final, né? pra mim, é muito simbólica. Eu acho que o Arthur até joga mais que ele na final, tá? Mas Sim.
Sim. É muito doido o que ele joga, cara. Depois, Sim. realmente. Mas assim, vou te falar, pra mim, vida perfeita. Foi, ganhou o Uhum. dinheiro que tinha que ganhar, fez história num clube Fez o que grande igual o precisava, Grêmio. depois vazou. E depois foi viver Azar. a vida, encher a Aham. cara. Isso aí, mano, tá Ah, certo. Chico, eu quero ver esse aqui. Mas esse aqui eu sei qual é a resposta, mas eu quero o discorrer. diga. Douglas Costa. Douglas Costa é cartão vermelho, cara. Porque assim, ele vem num momento que ele tá em declínio físico ali. E parece que ele enxerga a oportunidade de ter no Grêmio ali o último grande contrato da carreira dele, tá ligado? Ele não era tão velho, acho que ele tinha tipo 30 anos, 32 anos no máximo. Só que parece que ele pensou que estar vindo pro clube que formou ele já era o suficiente para ele ter o carinho da torcida, tá ligado? E daí as atitudes dele ao longo do ano, se casar 80 vezes ao longo do ano ali, ter as questões de lesão, não fazer nenhum gol, enfim, e daí ser coroado com um rebaixamento dando tchauzinho pra torcida, é, eu acho que ele pecou mais nesse sentido do que o próprio Ronaldinho Gaúcho, tá? Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, o Douglas Costa devia ser mais odiado pela torcida do Grêmio do que o Ronaldinho Gaúcho. Então já engata aí, Chico. O próximo era Ronaldinho Gaúcho. Era o Ronaldinho Gaúcho, cara. O Ronaldinho Gaúcho, ele é cartão. Não é porque o Douglas Costa merece mais ódio que o Ronaldinho Gaúcho que o Ronaldinho Gaúcho deixa de ser cartão vermelho. Porque, assim, eu sei um pouco menos sobre a saída dele do Grêmio, mas eu sei que ele dá uma forçada na saída dele ali. Ele vai de graça pro PSG, se eu não me engano. É, depois ele joga toda aquela barbaridade de bola. E daí, na hora de voltar finalmente pro Brasil, ele decide ir para um outro lugar que, enfim, o Ronaldinho Gaúcho ele estava mais aclimatado ali Agora eu sou com Mengão. o Rio de Janeiro. Ele, o Flamengo dá um contrato ali melhor para ele. Eu só acho que quem tá realmente errado nessa história toda aí é o irmão dele, que era o empresário dele, que ficou meio que enrolando o Grêmio e daí de último momento fechou com o Flamengo. Tá ligado? Mas eu acho que tá na hora da torcida do Grêmio tentar reconciliar com o Ronaldinho Gaúcho, porque eu acho que ele pode ser uma figura interessante com a marca Grêmio, tá ligado? Agora que já passou todo esse tempo. Então você, cartão vermelho ou amarelo? Cartão vermelho ainda. Vermelho? Mas Beleza. pode virar um cartão amarelo. Beleza. Um nome aqui que vai fugir um pouco, quer dizer, um pouco não, né? Vai fugir dos jogadores. E eu quero saber a sua Uhum, opinião, porque a gente já conversou sobre, mas eu quero uhum. saber qual cartão, qual vai ser aqui o seu posicionamento para Duda Garbi. Cara, o Duda Garbi é cartão amarelo pra ele, o Duda Garbi. Porque assim, eu não acho que o Duda Garbi é uma figura que ele é ofensiva pra história do Grêmio. Eu acho que eu fiquei vendo aí as últimas entrevistas que ele conduziu com os caras novos da diretoria do Grêmio. Eu acho que ele é um bom entrevistador. Só que eu acho que às vezes ele se passa um pouco, principalmente no o episódio do Douglas Costa, acho que é o mais evidente disso, que ele se passou um pouco nessa de tipo. Ele é amigo pessoal do Douglas Costa, então ele vai tentar fazer com que a torcida compre a ideia antes mesmo de acontecer, tá ligado? Só que assim, se tivesse dado certo, ele teria sido gênio nessa, mas enfim. Eu só acho ele meio chato. Mas não é uma questão que me incomoda, eu acho que ele conduz boas entrevistas. Boa. E esse aqui, Chico, fez carreira no Hum, rival, mas hum, jogou, se eu não me engano, está no elenco do Grêmio. uhum. Ele, Edenilson. O Ed, cara, o Edenilson, ele é cartão amarelo, cartão vermelho ali, balançando entre esses dois, porque ele era o símbolo ele fez mais, ele fez mais pelo Grêmio quando ele estava no Inter do que quando ele tá no Grêmio agora, sabe? Porque ele é meio que o símbolo dessa geração fracassada do Inter, que vem ali de 2019, ali da final da Copa do Brasil até hoje em dia. Eu acho que ele é esse grande símbolo, assim. E quando ele vem pro Grêmio, ele vem para ser só mais um jogador. Eu não me ofende. Agora, um negócio muito engraçado da entrevista dele foi que quando ele estava no Inter, ele falava que todo mundo da família dele era Inter, que era todo mundo muito colorado, não sei o quê.
E daí, quando ele chega no Grêmio, ele fala: Não, meu pai sempre foi gremista e tal. E daí perguntaram pra ele, tipo, pô, mas tua família é Grêmio ou é Inter? Daí ele falou: Não, tenho muito parente. Tenho muito parente. Achei esse um A momento jogador de engraçado. futebol é fenomenal, né, cara? Vamos lá, Chico, os últimos três nomes, tá? Uhum. Tite. Tite, cara, o Tite segue o jogo, porque ele ganhou pra gente ali uma Copa do Brasil em 2001. Se eu não me engano, inclusive, é a partida dessa camisa que eu tô usando aqui. E ele nunca. Ah, ele ganhou depois algumas coisas com o Inter, né? Mas eu não me incomodo com isso. Trazendo o título pra gente, tá tudo bem. Segue o jogo. Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Gol legal pro Felipão. Felipão é um dos grandes nomes do Grêmio, mesmo nunca tendo sido jogador pelo próprio Grêmio, né? Mas ele, porra, ele ganha a Copa do Brasil, ele ganha Brasileirão e ele ganha Libertadores pelo Grêmio um ano atrás do outro lá nos anos 90, né, cara? Ele é uma figura que é irremediável, assim, da história do clube. Eu acho que ele é incontestável, inclusive, entre todos os Grêmios, assim. Eu acho que numa lista de top 5 ídolos, o Felipão tá nessa lista, com certeza. Ah, depois a gente vai falar sobre isso. O último nome pra gente finalizar esse quadro e continuar a conversa aqui, Hum, eu quero ver o que você vai falar dele. hum, Porque ele é muito importante, inclusive num dos assuntos que a gente já conversou, mas uhum, ele vai pro rival. uhum. Anderson. O Undershow, gol legal pro Undershow, porque ele fez o gol da Batalha dos Aflitos, daí ele foi pro Inter depois, fez porra nenhuma no Internacional. A galera do Inter odeia ele, então acho que é gol legal, porque além de ajudar nós, também fodeu com o rival. Tá ótimo. Muito bom. Esse foi o apito árbitro com Chico Gerlach falando aqui sobre o Grêmio. Gostei das Uhum. respostas, achei interessante. Já mais ou menos imaginava como é que ele pensava ali, até por isso que eu escolhi esses nomes a dedo, Aham. mas foi muito interessante ouvir. Chico, então, agora eu queria conversar com você sobre uma coisa que talvez seja. Não sei como é que você encara isso, mas eu queria muito ouvir de você, porque aí você já estava, acho que um pouco mais formado como pessoa, Uhum. e é um tópico que acaba entrando, não só o tópico em si, mas eu acho que o debate em torno e o que gera para a imagem do clube, que é o caso Uhum. Aranha, né? Uhum. Ali em 2014 tem a Copa do Brasil, o confronto era Santos e Grêmio pela Copa do Brasil. Sim, O primeiro jogo foi na Arena, né? No, sim. isso. Foi na Arena e a câmera filmou uma torcedora. Tinha um grupo de torcedores ali, mas a câmera conseguiu filmar uma torcedora chamando o Aranha, que era o goleiro do Santos na época, que foi cobrar um tiro de meta, chamando ele de macaco, né? Uhum. Isso rendeu ao Grêmio a exclusão, né? Ele foi Da Copa do eliminado, não Brasil, teve jogo de sim, volta. Então o Grêmio sim. foi eliminado da Copa do Brasil, uma coisa que nunca tinha acontecido, né? Também nunca mais se tocou num assunto parecido com esse, né? E o que eu sinto e o que eu senti muito é que pegou a, a coisa de que o A pecha, torcedor né? gremista é racista, né? Uhum. Na verdade, já era uma coisa que eu acho que o pessoal que não é do Sul tinha a impressão de que no Sul o racismo é uma coisa, vamos dizer, mais comum, com muitas aspas, tá? Uhum. Era a impressão do torcedor fora do Sul, né? E não só o Grêmio, o Internacional também, porque eu lembro de uma época quando o YouTube estava começando, eu lembro de ver um vídeo da torcida do Internacional chamando o Tinga, que era jogador do Inter, de macaco. Era um canto Sim, que eles tinham falando sobre isso. sim. É, Queria ouvir de você. O que que você sentiu na época? Não sei se você acompanhava ou se você sentiu depois. O que que isso reverbera em você? Cara, se eu não me engano, isso é de 2014, né? Isso, é Eu, 14, eu tinha 11 anos de idade, eu ainda não tinha também muitos pensamentos formados sobre isso. Mas hoje, Só hoje em dia, que, um pouco depois, como que é, isso acabou entrando na sua vida? Principalmente porque você deve ver postagens, o pessoal ainda faz brincadeiras no sentido de que sim. a torcida, se acontece alguma coisa de racismo no Sul, fala, mas é porque no Sul é assim mesmo, Uhum. tal, não sei o quê. Como que isso bate? Como que ficou a imagem da instituição Grêmio perante a isso? Cara, quando rola ali o caso esse caso e tem ali a exclusão do Grêmio
da competição da Copa do Brasil, o próprio presidente do Grêmio na época, o Fábio Koff, que também era o presidente ali do Mundial, se eu não me engano, ele fala, tipo, porra, tudo bem, acho certo excluir o Grêmio da competição, desde que todos os clubes que durante a competição têm algum caso de racismo sejam excluídos, da competição também. Isso daí a gente sabe muito bem que nunca aconteceu, né? Eu não gosto muito porque essa discussão rola muito nas redes sociais, entre Grêmio e Inter, não sei o quê. E a resposta dos torcedores do Grêmio quando algum torcedor do Inter fala sobre esse caso é falar: ah, mas o Inter também é racista, olha só todos esses casos aqui de racismo que teve entre Inter, entre Grêmio, enfim. E eu acho que isso daí é uma questão que perpassa o futebol, sabe? Eu acho que é uma questão que, porra, o Brasil, historicamente, por causa da formação dele, é um país racista. É um país que foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. É um país enfim, não foi dado as mesmas. Aboliu a escravidão, daí os caras estão livres para fazer o quê? Para ficar na fazenda recebendo um salário pífio. Foi o Daí eles país vão que para. mais escravizou também, né? Exatamente. Daí eles vão para a cidade, daí tem os cortiços, mas daí o Epitácio Pessoa vai lá, derruba os cortiços, sobe favela, daí começa a ter mais problemas de desigualdade estrutural, enfim, isso vai se alastrando pro resto do país, cada local ali tem sua própria história, né? E aqui no sul, a história é muito de que foi, quando teve a abolição da escravatura, foi preterido as pessoas negras por imigrantes alemães e italianos, porque tinha muita ideia na época que o europeu era melhor, mais trabalhador, mais focado, tinha maior disciplina, enfim. E isso daí vai impactando a nossa sociedade até os dias de hoje. Então, eu acho que quando tem essa discussão sobre o Grêmio ser racista, o Inter ser racista, alguma coisa assim, eu acho que isso daí faz parte do debate maior sobre a sociedade ser racista. Então, eu fico muito incomodado com as pessoas transformam isso numa questão de tipo, ah, o meu clube é do bem, o seu clube é do mal, e fica por isso, sabe? Tipo, não avança nada em nenhuma pauta desse jeito, só vai ficar tipo, hahaha, eu sou bom e você é ruim, e fica por essa, tá ligado? Não leva a lugar nenhum. Então é meio Sim, frustrante até de vez em quando. assim, obviamente que a torcedora tinha que sofrer as suas devidas Não, com certeza, eu espero punições, que né? ela. Eu acho que, se eu não me engano, ela foi punida de não poder ir pro estádio por 2 anos. Por É, mim, ela nunca mais pisava no estádio de futebol. ela tinha que ser presa, na Por mim, verdade, né? Mas assim, exatamente. é, é uma discussão muito maior do que o próprio futebol, né? Acho que você fez um disclaimer bom de contextualização e tal. Uhum. É que realmente é uma parada que eu sinto que ficou muito presa no Grêmio, assim, né? Sim. Aconteceu a parada em Porque foi 2014. o time que pegou a peste, porque foi o time que foi excluído numa competição por causa de racismo, tá ligado? Só Exatamente. que eu lembro que teve um caso até em 2019 do próprio Grêmio Atlético Paranaense que tem uma torcedora do Atlético Paranaense que chama um jogador do Grêmio de macaco. E isso daí, enfim, trouxe à tona na época essa discussão de vai excluir, não vai excluir. E nunca aconteceu de novo, né? Não, não sei dizer por que nunca aconteceu de novo, mas ficou essa pecha. Então é mais ou menos isso aí. Pois é um assunto que eu queria trazer aqui pra gente conversar, né? Porque realmente eu lembro que na época foi uma parada, obviamente, né, muito séria e teve muita repercussão. A imagem daquela menina, assim, é muito clara na minha mente, Sim, porque sim, ela sim. rodou durante, sei lá, semanas, né? Sim. Pelo menos até a decisão acontecer da exclusão do Grêmio, ela ficou rodando e rodando, ela vira e mexe ainda, Uhum. aparece. Mas realmente, assim, é uma discussão que deveria ter sido feita de uma forma muito mais ampla, né? Porque no caso foi uma Uhum. moça que foi filmada vestindo a camisa do Grêmio, Sim. mas a gente sabe de que isso acontece diariamente, né? Diariamente, todos os Inclusive não só lugares. com os atos de chamar uma pessoa negra de macaco, mas sim Sim. a formação estrutural social do Brasil é racista. Então, Exatamente. não é, né? Mas lógico que ela tinha que ser punida. Acho que fazer algo com o clube também, acho que era válido na época.
Mas obviamente que a torcida do Grêmio não é racista. Ela não é É, nem mais nem menos racista que qualquer outra torcida do futebol brasileiro. exatamente. É uma questão que as pessoas elas ficam muito focadas na árvore e esquecem de ver o bosque. Daí acho que fica muito nessa. E esquece de ver a raiz também, né? Uhum. Enfim, vamos falar agora, Chico. A gente vai entrar aqui já pro finalzinho da conversa. Opa. E não poderia faltar, sem dúvida alguma, Uhum. a gente falar do Grenal, Uhum. né? Nós já tivemos algumas discussões também. Obviamente que é para mim, e eu acho que isso é meio óbvio para as pessoas, ou deveria ser, que é um dos maiores clássicos do planeta Terra. Sim, de Mas é o acordo. maior do Brasil? Com toda certeza. Mas não tem a menor dúvida. Discorra para nós, por favor. O caso mais recente que dá pra falar é da. Tá tendo uma treta agora. Que tanto o Inter quanto o Grêmio estavam atrás de um patrocinador master. E daí a Panvel, a farmácias Panvel, tava negociando com os dois. Enfim, o CEO novo do Grêmio, ele não queria aceitar a proposta porque, basicamente, qual que foi a justificativa do CEO do Grêmio? A Panvel estava oferecendo a mesma coisa pro Inter e pro Grêmio, e daí o CEO do Grêmio virou e falou: não, a gente tem números melhores, a gente tem mais engajamento, a gente tem mais torcida, enfim, a gente não vai querer ter a mesma proposta que o Internacional. E daí a Panvel falou: não, tudo bem, vamos fechar só com o Internacional então. E daí começou essa treta de, meu Deus, não sei o que, o Grêmio tá se achando demais, não sei o que, o Inter tá aceitando uma proposta ruim, não sei o que. E a própria Panvel teve que soltar uma nota oficial em todas as suas redes sociais, esclarecendo a questão. E eu não consigo imaginar, tipo, outra rivalidade do Brasil que faça com que uma farmácia tenha que soltar uma nota oficial por causa de time de futebol, tá ligado? Eu acho isso um negócio muito engraçado. Mas, enfim, eu acho que solta muito isso também, porque o Rio Grande do Sul, ele é ali, pode falar, terceiro ou quarto força do futebol nacional numa questão estadual, né? Eu acho que é a terceira, mas, enfim, os amigos de Minas Gerais podem achar diferente. Mas eu acho que, nesse sentido, as rivalidades no Rio de Janeiro e em São Paulo são mais difusas do que são no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem ali, pô, São Paulo tem quatro grandes, Rio de Janeiro tem quatro grandes, e no Rio Grande do Sul só tem dois. E tanto só tem dois que acho que tem um time fora do Grêmio e do Inter que tem mais de um campeonato gaúcho e o campeonato é disputado desde 1919, tá ligado? Isso daí é algo. Então, sempre teve futebol de alto nível no Rio Grande do Sul e sempre foi entre os dois times, nunca teve ali uma terceira força. Mesmo que agora o Juventude esteja melhor, enfim, nunca chegou perto nessa questão da disputa entre o Grêmio e o Inter. E eu acho que isso daí gera também, se associa muito ali com a própria identidade regional do Rio Grande do Sul, deles se verem é, como essa questão de o Rio Grande do Sul é um povo guerreiro, é um povo aguerrido, é um povo que é enérgico, emocional, é, você está sempre em guerra, enfim, tem aquelas questões que a Revolta Farroupilha traz para a identidade regional do Rio Grande do Sul, e eu acho que isso daí se traduz muito bem para uma questão do futebol em que você pode continuar com essas questões de belicosidade, mas se mantendo num plano ali menos violento, né? Claro que o futebol ainda é muito violento, mas é menos violento do que uma própria guerra, sabe? Ou batalhas, enfim. Eu acho que isso daí eleva o patamar da rivalidade, pelo menos, para uma questão maior. Entendi. E você acha que existe alguma diferença entre ser a maior rivalidade e ser o maior clássico? Ou para você é tudo a mesma coisa? Eu acho que a rivalidade é um dos pontos mais importantes quando você está analisando o clássico. Claro que tem vezes, por exemplo, que a partida disputada não vai ser tão boa porque se criou um clima tão grande em volta da partida de que o jogo vira um jogo feio, tá ligado?
porque ninguém Aquele quer. clássico na Libertadores, é É, horroroso. o Grenal do fim do mundo, né, cara? É, aquilo lá é horroroso. E. É Sim, porradaria, expulsão e só. foi 0-0 a porra do jogo feio pra cacete, truncado, e daí no final, 4 expulsos pra cada lado. Enfim, tem muito disso, tá ligado? Tipo, às vezes o peso do jogo é tão grande que o jogo não consegue ser jogado, tá ligado? Mas enfim, isso, eu acho que isso daí entra também em mais um ponto pra ser uma das maiores rivalidades do mundo. Enfim, Você isso daí. acha que se Grêmio e Internacional fossem de São Paulo, teria essa discussão? Eu acho que não, porque eles sendo grandes forças, eles estariam disputando ali com os outros times de São Paulo também. Então acho que a rivalidade se. Não, vamos supor que fosse em São Paulo só Grêmio e Internacional. Ok. Eu acho que sim, na verdade. Eu acho que justamente por serem dois times que disputam o mais alto patamar ali do futebol brasileiro, eu acho que a junção do, da qualidade com a própria rivalidade, enfim, eu acho que seria considerado o maior do Brasil, mesmo se fosse São Paulo. Muito bom, sempre muito bom escutar sobre o Grenal. É, realmente costuma ser doído de assistir na maioria das vezes nos últimos Sim. anos. Quando você Sim. vai assistir, teve uma vez que eu mandei mensagem pro Chico, falei, Chico, eu não consigo assistir esse jogo. Imagina quando você tá É, torcendo pro time. exatamente, porque realmente, realmente ele é tão grande que as pessoas esquecem que é uma partida de futebol. Sim. Então é complicado, mas como eu já deixei claro aqui, eu estou aqui para escutar. Então, Uhum. muito bom. Chico, vamos para o último quadro do programa, beleza? Vamos lá. E o nome desse quadro Ídolo é Ídolo. E aí eu vou querer que o meu amigo Chico fale para mim o top 3 ídolos da história do Grêmio. Uhum. Eu pensei um pouco, essa foi uma das perguntas que você me passou de antemão. E eu cheguei na minha visão, que são os três, que é o Renato Portaluppi, conhecido comumente como Renato Gaúcho, só que a torcida não gosta muito do Gaúcho, enfim. O Felipão, para mim, ele é um dos grandes nomes da história do Grêmio. Agora ele tá lá no clube de novo, ele foi um dos caras que tentou salvar aquele time de 2021 que já não tinha mais salvação por causa da panelinha que foi formada. E para mim, o Jeromel. O Jeromel para mim é o terceiro maior ídolo aí da história do Grêmio. É, brigando ali, talvez, entre o Felipão, porque ele era um cara que, além de ser multicampeão, ele era o capitão ali da Libertadores. Ele não chegou a ser o capitão da Copa do Brasil, mas ele era uma liderança ali. Ele era muito bom tecnicamente. Ele era um cara que, tipo, toda vez que estava em campo, você podia ver o jogo tranquilo, sabendo que ele não ia falhar, tá ligado? O Jeromel, pra mim, é um dos grandes jogadores da história do Grêmio. E os três maiores que você viu jogar? Então, se eu coloquei o Jeromel nos três maiores ídolos da história do Grêmio, eu vou colocar ele, claro, em primeiro lugar, como eu vi jogar. Em segundo lugar, eu vou colocar o Luis Soares, porque aquele ano 2023 foi um ano muito mágico, muito por causa dele. Tem vários momentos icônicos da passagem dele pelo Grêmio. A gente tem o primeiro jogo dele que. Pô, primeiro que ele lotou a arena, 40 mil pessoas só para apresentação dele, 60 mil pessoas só para apresentação dele. E daí no primeiro jogo dele ele marca um hat-trick. E daí ele vira, se eu não me engano, ele é artilheiro daquele ano do Campeonato Brasileiro, ou se ele não é artilheiro, ele chega perto. E ele faz um gol antológico no Grenal, assim, de fora da área, na gaveta. E tem alguns momentos, como por exemplo aquela partida contra o Botafogo, que ele faz um hat-trick, ele vira o jogo sozinho. É um negócio Que ele não inacreditável. ia jogar porque o jogo ia ser no estádio do Botafogo, que é gramado sintético. Teve Exatamente. show Show no dos estádio do rebeldes. Botafogo. E aí o jogo foi transferido Por São Januário. para São Januário. Sim. E E, aí o Soares deixa de não jogar para jogar. e ele vai O lá. Grêmio começa perdendo o jogo Nossa, e o perdendo muito Soares feio, vira o diga-se. jogo.
Foram 4 gols. O primeiro gol do Everton Galdino, que foi um jogador que fez seus golzinhos aqui, e depois aqueles 3 gols maravilhosos do Luis Soares. E por último, eu vou falar o próprio Arthur. Que, enfim, ele. Porra, eu não vou me lembrar de cabeça aqui, mas se eu não me engano, ele é o único cara que ganhou o melhor jogador de uma final da Libertadores da América jogando um tempo só. Que ele faz isso no último jogo da Libertadores 2017, ele joga só o primeiro tempo, que ele sai lesionado. Não joga o Mundial por causa disso. E ele era um cara também que, tipo, muito como o Jeromel, você podia. Se ele tá em campo, você pode ver o jogo muito tranquilo, sabendo que se tiver algum erro, culpa dele não vai ser, tá ligado? Ele é muito bom tecnicamente, ele é muito identificado, né, com o clube, tanto que ele volta pra cá justamente por ser o Grêmio, né? Então eu acho que esses são os três: Jeromel, Luis Soares e Arthur. Muito bom. Esse foi o ídolo é ídolo. Beleza, Chico, agora a gente já vai estar realmente no final. E Uhum, aí, o final do nosso querido Fala Clubista vai ser o seguinte: eu vou fazer uma pergunta para você, você vai me responder e em seguida eu uhum, quero que você fale durante 30 segundos. Então você vai responder a minha pergunta, finalizar a resposta e uhum, depois eu vou te dar 30 segundos para você falar, para você abrir o seu coração, falar sobre o sentimento que você tem pelo seu clube. Aqui quem certo. finaliza o nosso papo, quem finaliza o Fala Clubista é o clubista, não o Uhum. apresentador. Então, a pergunta que eu te faço, Chico, é: por que que o seu time é o maior que já existiu no planeta Terra? Cara, primeiro que o Clube Grêmio Futebol Porto Alegrense, ele é uma instituição já muito bem consolidada aí do futebol brasileiro. Tá sempre figurando ali entre os competidores a títulos. Ele é um clube que é imortal, né? Tem sempre que você acha que ele tá todo fodido, não tem mais o que fazer, ele consegue tirar ali um coelho da cartola. Ele é um time que o próprio uniforme é reconhecido internacionalmente. Eu acho que é uma marca muito forte. Todo mundo reconhece, todo mundo que sabe da grandeza que é esse clube. E eu acho que é mais por esse caminho, assim. Isso aí. 30 segundos. Abre o coração. O Grêmio Futebol Porto Alegrense é meio que o motivo do meu viver. Eu segui a minha carreira acadêmica, minha pesquisa, muito por causa do Grêmio, muito por ele que me faz ser apaixonado por futebol. O Grêmio não tem explicação na minha vida. Ele passa por tudo. Todo mundo que me conhece primeiramente por ser gremista, depois por ser qualquer outra coisa. E eu acho que não tem meio dessa paixão deixar de existir, sabe? Então acho que é por isso. Esse foi o Fala Clubista de hoje, primeiro episódio. Muito obrigado, Chico, por ter participado. Muito obrigado a você que ouviu ou assistiu. Um grande abraço e até o próximo episódio. Isso aí, um abraço.